Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso curso básico de LaTeX. Meu nome é Gustavo, eu sou bolsista do Lab Solar e nesta aula nós veremos como inserir divisões no nosso documento, capítulos, seções e subseções. Vamos lá? Bom, pessoal, já estou aqui com o TechStudio aberto e nós vamos agora criar um novo documento. Para isso, nós vamos vir aqui em Assistentes, clicar em Início Rápido e essa janela vai se abrir como eu mostrei na aula anterior. Nessa janela, nós vamos inserir as características do nosso documento. Nesse documento que nós vamos trabalhar hoje, nós vamos fazer ele do tipo livro, book. Selecionamos aqui book, tamanho da fonte 10, tamanho do papel formato A4, codificação de entrada UTF-8, codificação da fonte T1 e Babel, nós vamos escrever o texto em português, então Babel entra aqui em português. O nome do autor eu vou colocar o meu mesmo, Gustavo, e o título do nosso livro será Meu Primeiro Livro, ok? Vou dar um ok aqui. E o TechStudio automaticamente gera para mim aqui os primeiros códigos, né? As primeiras linhas de códigos, perdão. Então, olha só, vamos seccionar aqui para a gente revisar da aula anterior. A primeira linha aqui define para mim, o comando document class define para mim a classe do documento e as características iniciais dele, ok? Os comandos usePackage definem para mim as bibliotecas que serão usadas. Então, todos esses aqui que estão com usePackage são bibliotecas que serão utilizadas e o TechStudio já pré-define elas para mim, ok? E embaixo aqui, quando eu crio o documento através do assistente, ele adiciona também aqui o nome do autor e o título do livro, ok? E nesse espaço aqui, como nós vimos na aula anterior, entre o Begin Document e End Document, nós temos o espaço onde o conteúdo será, de fato, ali adicionado, ok? E para trabalhar com esse documento hoje, nós vamos precisar de uma nova biblioteca. E essa biblioteca é denominada libsum. Então, nós vemos aqui usePackage e no lugar do package, nós adicionamos libsum. Ok? Qual que é o objetivo dessa biblioteca? Essa biblioteca gera para nós um texto que vai preencher o nosso documento. E esse texto nós vamos usar somente hoje de forma genérica, assim, para a gente poder observar os efeitos do que nós vamos trabalhar aqui no documento, ok? Então, por exemplo, eu vou vir aqui entre o Begin e o End Document e vou adicionar aqui o comando /libsum, ok? Agora eu venho aqui na setinha verde para compilar o nosso texto. Aqui embaixo ele vai me informar se está tudo ok com o documento e ele diz aqui, ó, processo concluído normalmente. Agora, para enxergar o resultado, eu venho aqui na folha branca com a lupinha escrito visualizar. Quando eu clico nisso, ele me mostra aqui o que é o libsum. Um detalhe interessante é que quando nós passamos aqui o mouse, né, ó, lorem ipsum dolor sit amet, eu não sei ler isso porque isso é latim. Muitas pessoas acham que isso é um texto randômico, né, um texto, sei lá, aleatório, mas não é. Isso, na verdade, é um texto datado lá de 45 a.C., de uma obra de Cícero, né, grande senador romano. Então, fica aí informação cultural para você, beleza? Então, para a gente gerar esses textos, nós vamos simplesmente dar o comando libsum, ok? Vamos agora ao conteúdo da aula propriamente dito. Como eu disse no nosso primeiro vídeo, os documentos científicos precisam ser divididos entre capítulos, seções, subseções. Eles devem ser organizados da forma como for necessário, ok? E para isso, a gente tem comandos no LaTeX que já garantem essa divisão. E nós vamos ver isso agora. O primeiro comando que eu quero mostrar para vocês é o comando chapter. É o comando que nós vamos usar para definir o capítulo do documento. Para isso, eu vou digitar aqui /chapter. A gente vê aqui que o TechStudio já complementa para nós as opções, né, novamente, de preenchimento. Então, eu vou selecionar primeiro aqui, vou dar um OK. E aqui eu preciso inserir, no lugar de title, o título desse capítulo. Então, neste capítulo, eu vou dar o nome de introdução. Introdução. E logo abaixo, para a gente ver o resultado, eu vou dar o comando libsum para a geração daquele texto que nós havíamos comentado. Quando eu venho aqui na setinha, compilo o texto, ele verifica para mim se está tudo correto, aparentemente tudo correto, e automaticamente é gerado aqui lateralmente o resultado, né? Então nós vemos aqui, ó, o capítulo 1 com o título Introdução e aqui o conteúdo que eu quero adicionar nesse documento, certo? Eu posso ter a opção também de
dentro do capítulo, fazer novas divisões, como, por exemplo, a divisão em seções. E para isso, eu vou usar o comando section. Dou um Enter, o comando section vai me produzir uma nova seção, ok? Então, eu dou o comando section e no lugar do title, eu preencho, por exemplo, com o título que eu quero trabalhar. Sei lá, eu vou colocar aqui definição. Definição do problema. Compilo o texto, ele vai proceder normalmente e aqui foi criada uma nova seção. Eu vou acrescentar novamente aqui o comando libsum e compilar novamente. E aí, novamente, nós temos capítulo 1, introdução, como o capítulo do nosso texto, e dentro do capítulo uma seção 1.1 com o título definição do problema. Ok? Bom, eu posso querer fazer mais uma divisão. Não necessariamente nessa ordem dentro do texto, mas em outras regiões do texto eu posso querer uma nova divisão. E para isso, uma divisão abaixo do section é o subsection. Novamente eu digito, encontro a sugestão no TextStudio, dou um Enter e agora eu vou dar um outro nome para isso, né? Por exemplo, introdução ao problema. Ok? Vou novamente complementar com o libsum e compilo o texto. Agora ele gerou uma subseção dentro da seção definição do problema, uma subseção introdução ao problema, ok? 1.1.1. E eu posso ainda criar mais uma subseção, na verdade uma subseção que a gente chama, que vai estar inserida dentro da subseção introdução ao problema. Então são novas e cada vez mais divisões que você pode inserir no seu texto. O comando para isso será /subsection. Pronto. E agora, objetivo do texto, por exemplo. Vou preencher com o libsum novamente, só para a gente ter um resultado aí do texto, e vou compilar. Ele verifica para mim se há algum erro. Processo concluído normalmente. E aqui, eu tenho uma subseção, dessa vez não numerada, uma subseção, né, dessa vez não numerada, do meu texto. Dentro daquela subseção introdução ao problema, a gente vem com uma subseção objetivo do texto, ok? Bom, essa era a informação que eu queria passar no vídeo de hoje. Qualquer dúvida vocês podem colocar nos comentários, ok? Até a próxima!